É uma análise das causas e efeitos dos escândalos políticos em Portugal ao longo dos últimos anos. Um livro feito a partir de uma tese de mestrado sobre a matéria. Trabalho de Bruno Paixão, defendido há cerca de 2 anos na Universidade de Coimbra. A partir de uma série de notícias saídas na comunicação social, é um livro em que se fala, por exemplo, da relação de Sá Carneiro com Snow Cassis, do caso Casa Pia e das alegadas ligações a políticos socialistas, de casos de corrupção envolvendo autarcas e ministros, em que política, justiça e jornalismo são interligados com um ponto comum: o escândalo e o alarme provocado na opinião pública, e em que se pesam ainda os seus efeitos junto da população em geral. Comigo está Bruno Paixão, o autor deste estudo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Uma das conclusões é que os chamados escândalos, uma das conclusões deste seu livro, têm pouco efeito no eleitorado, ou não? Ou seja, os políticos que são alvo destes escândalos, ou protagonistas destes escândalos, acabam às vezes por ser reeleitos sem qualquer moça. Paulo, deixe-me contar-lhe uma história para abrir, precisamente as hostilidades do que me propõe. Entre 120 e 63 a.C., havia um rei que ingeria veneno na tentativa de se imunizar, para que quando tentassem envenenar, ele estivesse então imune. Bom, esta é uma leitura possível nestes escândalos políticos que nós temos em Portugal, e é a partir daqui que eu proponho que se veja também o meu livro. Não só, mas também. Aquilo que eu estou aqui a querer dizer-lhe é que o público, a propósito dos escândalos, e porque eles são tão massificados, porque os holofotes mediáticos incidem de tal forma sobre eles que os levam aos confins dos pormenores, que o público vai tomando as pequenas doses de veneno e estará já imune porventura. De forma que quando... A opinião pública portuguesa estará anestesiada ao fim destes anos com os escândalos da política? Absolutamente. Absolutamente. Mas não vou fugir à questão que me coloca: porque é que os políticos ganham apesar do escândalo? Por várias razões, entre as quais esta que acabei de lhe dizer. Penso que as pessoas estão de facto já um pouco anestesiadas com o escândalo. Mas também porque há um certo declínio da política ideológica em detrimento da política centrada no indivíduo, no político estrela, no político que tem carisma, e isto muda completamente o cenário. Fala, por exemplo, do caso de Isaltino Moraes, que foi apesar de todo o escândalo e ter ido a tribunal, foi reeleito massivamente em Oeiras. Sim, esse é um caso de facto paradigmático e muito atual. Isaltino Moraes foi condenado no dia 3 de agosto a 7 anos de prisão efetiva e a um pagamento de uma indemnização de 463 mil euros ao Estado. Foi acusado, provando-se 4 crimes. Logo no dia 11 de outubro de 2009, portanto escasso tempo depois, acaba por ser eleito, mas não só eleito. É eleito com 41,5% dos votos, mais 7,5% do que tinha tido 4 anos antes. E veja, isto é de tal forma pernicioso que os seus adversários políticos acabam por referir-se, quando conhecem a sentença, que estão absolutamente confiantes, ipsis verbis assim, estão confiantes no julgamento dos eleitores. E o julgamento dos eleitores foi claríssimo. Há, contudo, quem diga que, bom, só em meios menos esclarecidos, meios onde as pessoas não estão tão informadas, é que estas coisas ocorrem, o que não é o caso. Porque Oeiras de facto tem o maior poder de compra per capita dos 308 concelhos do país. Mas neste seu livro há uma coisa que me questionei à medida que eu ia lendo. Falou da força da comunicação social. Essa força surge para colmatar um vazio da justiça em Portugal. Ou seja, as coisas estão um bocadinho... desviaram-se um bocado do que é costume e passou a ser a comunicação social um pouco a agir como a justiça. Há muito tempo que assim é. Esse não é um fator novo. Há muito tempo que os tribunais deixaram de conseguir competir com a justiça mediática, cuja plateia é constituída por milhões de pessoas e, para seu gáudio, assistem a detenções em direto e a julgamentos sumários a uma velocidade vertiginosa com a qual os tribunais não conseguem competir. Isto também concorre, de certa forma, e é isso que eu penso e que está também espelhado na minha investigação, que esta velocidade
publicidade concorre muito para o descrédito da justiça conceptual, tal como ela está formatada. E aborda, sobretudo, um crescendo desses casos à medida que passam dos anos da democracia. Tem havido cada vez mais casos, cada vez mais repetidos, cada vez mais com políticos ao longo dos anos. Sim, isso tem a ver também com o mecanismo do escândalo. Sendo o escândalo um processo intencional em que está em causa a disputa do poder e em que se afirmam capitais como a reputação e a confiança dos políticos, estes casos acabam por massificar-se. Abordo também uma questão interessante, é que um escândalo de grande dimensão não concorre com outro escândalo de grande dimensão no mesmo pódio. Portanto, um retira o outro do pódio. E por isso é que eles se sucedem com grande frequência. Por causa das primeiras páginas dos jornais? Não só, mas também. Eu não estou aqui a procurar dizer que, enfim, que os órgãos de informação têm a responsabilidade capital neste fenómeno social que tem acontecido. Aliás, eu acho outra coisa. Eu acho que os órgãos de informação são muitas vezes a salvaguarda dos cidadãos contra o uso ou o mau uso ou ainda o abuso do poder. É isso que eu acho. Mas, de facto, tem aqui, na relação estrita entre o que são os média, os políticos e o público, e do que emerge numa certa moral pública portuguesa, eu penso que, de facto, os órgãos de informação têm um papel capital em todo este processo. Onde é que há o clique na história recente em que começou a haver mais escândalos ou foram mais noticiados? Porque antes do 25 de Abril houve a história dos Baleia Rose e pouco mais. Sinal da maturidade da democracia? Não é um sinal de maturidade da democracia. Então, ao contrário, é um sinal de que nas democracias liberais é o campo onde o escândalo pode florescer, porque tem partidos competitivos, porque tem liberdade de imprensa e porque pode ser tudo dito. Havendo censura, no período de ditadura, é lógico que os escândalos não conseguiam arrancar cá para fora. E, portanto, a ditadura, no fundo, tinha uma imprensa que tinha uma boca, mas não tinha dentes para morder. Hoje isso não acontece. Alguma coisa se alterou no povo português? Porque também fala o exemplo que dá do caso de Sá Carneiro e Simão Cassis. Havia algum pudor da parte da população portuguesa? Esse pudor perdeu-se? Esse é o caso em que eu exibo como o caso do não escândalo. Porque, enfim... Sá Carneiro era casado e tinha... Com a sua família no Porto, vivia com Senua Cassis, em Lisboa, mesmo quando Mário Soares vai a um comício a Faro e começa o seu discurso afrontando: aqui estamos nós com as nossas mulheres legítimas. Nem isso fez despontar o interesse da comunicação social. Aliás, esse é um caso que é muito usado nos países anglo-saxónicos, em que o escrutínio da vida pessoal privada é um fator que está muito à flor da pele e muito mediatizado. Com a globalização também dos órgãos de informação, isto tende a arrastar-se para cá. Veja, por exemplo, é quando Sarkozy vai à Inglaterra que a imprensa inglesa o questiona sobre as alegadas infidelidades dele e da sua mulher Carla Bruni, porque os média franceses não ousaram fazê-lo. E nós, neste aspecto, aproximamos-nos muito dos média franceses. Ou seja, nós somos um pouco mais liberais e isso não nos incomoda. Em matéria de costumes. Em matéria de costumes, somos um povo brando. Isto usa dizer-se e é bem verdade. Somos um povo brando. Em outras matérias já não. Mas deixe-me dizer-lhe, fazer também só aqui um apontamento que me parece pertinente. É que as pessoas não confundem o que é a qualidade do exercício da governação ou do exercício da atividade política com os capitais de reputação e de confiança. E, portanto, privilegiam sempre o político que tem boa capacidade para governar e de exercer as suas políticas em detrimento, enfim, dos alegados escândalos. E é por isso que, apesar dos escândalos, os políticos vencem. Bruno Paixão, obrigado por ter vindo à edição das 10. A edição das 10 que fica hoje por aqui.